O Brasil Justiça desta semana vai abordar as medidas socioeducativas que são aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a juíza do 3º Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera Deboni. Magistrada há 29 anos, na MB ocupa os cargos de coordenadora da Diretoria da Infância e da Juventude e secretária-geral adjunta da Escola Nacional da Magistratura. Doutora Vera, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Prazer é todo meu, uma alegria poder estar aqui com vocês. Doutora Vera, quando o Brasil passou a adotar o sistema de aplicação de medidas socioeducativas? Bem, o Brasil passou a ter essa opção a partir de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde ficou estabelecido, então, pelo legislador do período, que aos adolescentes que cometessem delitos, ou seja, que estivessem em envolvimento criminal, embora o Estatuto chame de ato infracional, porque é exatamente a mesma coisa, o ato infracional é o crime tipificado no Código Penal. Esses adolescentes estariam então sujeitos a responderem pelas suas condutas através de uma medida socioeducativa, que é o correspondente da pena adulta. Essas medidas socioeducativas estão previstas então desde 1990, com uma detalhação estabelecida pela Lei 12.594, que foi convencionada de ser chamada de Lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo, que é de agora, de 2012. Quais são os critérios legais para aplicação? Pois é, essa é uma grande pergunta. O Estatuto estabeleceu no seu artigo 122 alguns parâmetros muito gerais, dizendo que a medida, por exemplo, de internação, ela só poderia ser aplicada quando houvesse grave ameaça ou violência real contra a pessoa. E as outras medidas socioeducativas, a semiliberdade, que também é uma restrição de liberdade, e as outras medidas, que são as medidas de meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, seriam aplicadas então de forma mais prevalente, portanto, com prioridade de aplicação, e que a internação deveria estar exclusivamente reservada para violência real ou grave ameaça contra a pessoa. Só que não é isso que a gente enxerga na realidade brasileira. Quando nós olhamos para os números do Brasil, nós vemos que hoje nós temos uma imensa população de adolescentes privados de liberdade por atos infracionais que não têm violência real nem grave ameaça contra a pessoa. Então nós temos uma previsão legal que, por ser genérica, não dizer especificamente que tipo de medida para que tipo de delito, isso traz essa interpretação que leva ao arbítrio dos juízes a sua definição. Quem recebe as medidas socioeducativas? Adolescentes de 12 a 18 anos, ou seja, para que o indivíduo possa ser condenado, e eu gosto de usar essa expressão, condenação, ao cumprimento de uma medida socioeducativa, ele tem que ter entre 18 anos incompletos e 12 anos completos, quando do cometimento do fato criminoso, ou seja, quando do cometimento do ato infracional, chamado assim no Estatuto. A partir dos 18 anos completos, ele é considerado plenamente capaz e plenamente adulto, e abaixo dos 12 anos ele é considerado criança. Apesar de configurarem resposta a uma prática de delito, as medidas socioeducativas apresentam um caráter predominantemente educativo e não punitivo? Não é o que diz a lei. E talvez essa seja a grande interpretação equivocada do país, Renata. O Brasil, por conta de um modelo anterior, que era o modelo do Código de Menores, trouxe para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente essa ideia de um tutelarismo, de que nós estaríamos protegendo os jovens autores de atos infracionais se nós chamássemos a medida socioeducativa de educativa. O que diz a Lei 12.594, que é o que está convencionado chamar de Lei do SINASE? Que as medidas socioeducativas têm 3 finalidades objetivas, e elas são responsabilização, integração e desaprovação de conduta. Portanto, não é educativo. Ela vai falar de responsabilização do indivíduo que cometeu um crime, que tem capacidade de saber o que faz, porque ninguém discute que os adolescentes de 12 a 18 anos têm a compreensão do que eles estão fazendo.
O que nós sempre dissemos é que eles têm a compreensão, sim, mas a compreensão própria da sua idade, que é completamente diferente de um rapazinho de 12 anos e de um rapaz de 17 anos, 11 meses e 28 dias. E nós tratamos essa compreensão de forma igual. Então, hoje a medida socioeducativa, ela tem essa dificuldade daquilo que nós chamamos da crise de interpretação da medida. Se nós continuarmos dizendo no Brasil que a medida socioeducativa é aplicada para educar, nós não vamos estar, primeiro, dizendo a verdade. Segundo, nós não estamos dizendo o que a lei diz, porque a lei diz claramente, as finalidades são responsabilização, integração e desaprovação. Portanto, ela tem um caráter punitivo, ela tem um caráter responsabilizante e o que muda da pena do adulto para este adolescente é a forma de cumprir a medida. Enquanto o adulto vai para um sistema prisional que não lhe garante absolutamente nada, a medida socioeducativa tem por dever legal garantir, aí sim, dentro da execução da medida, a educação, a devida escolaridade, o atendimento à drogadição, a retomada de vínculos familiares, a busca de qualificação para o mundo do trabalho, se a faixa etária já estiver adequada. Podemos comparar as medidas socioeducativas com as penas que são aplicadas aos adultos? Podemos e devemos. Talvez um dos grandes problemas da leitura equivocada que a maioria das pessoas, na população em geral, e não é responsabilidade das pessoas, mas da forma como isso foi passado, foi se tentar dizer para a população, a partir das expressões usadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o adolescente não responderia à pena, que ao adolescente seriam aplicadas medidas socioeducativas. Ora, se nós temos hoje no sistema prisional brasileiro em torno de 548 mil apenados, e para esses 548 mil apenados nós temos 310.687 vagas. Portanto, nós temos uma extrema superpopulação dentro do sistema prisional. Para os adolescentes privados de liberdade, a realidade não é diferente. Eles também estão privados de liberdade, como os presos adultos que estão no sistema prisional, em espaços que não são presídios, que se chamam unidades de internação, algumas inclusive com eufemismos de educandário, chamadas de educandário, e que hoje significam em números mais ou menos 22 mil adolescentes privados de liberdade no país e 16.868 vagas. Portanto, nem o atendimento de todas as vagas necessárias à população privada de liberdade nós temos. E nós temos também, no caráter de subjetividade da aplicação da medida, a mesma intensidade. Quando se fala em privação de liberdade, se está dizendo que um adolescente vai ficar tão preso quanto um adulto. A diferença é preso não no sistema prisional, preso no sistema socioeducativo, que tem o dever de, no curso da execução, no seu programa de execução, garantir direitos individuais e direitos sociais. Então, a grande diferença não está na forma de se ver, de poder se falar sobre a medida. A medida é uma retribuição a um crime cometido, ela tem que ter proporcionalidade à gravidade do crime, ela precisa ser adequada ao perfil e à situação individual desse jovem e tem que corresponder àquilo que foi feito por ele. E tem que dar na execução dela a possibilidade desse jovem não só se responsabilizar pelo que ele fez, como também poder ter a possibilidade de se integrar efetivamente de volta à sociedade e às vezes de volta à sua própria família, e isso também com a devida desaprovação do que ele fez. Então nós não temos subjetivamente uma grande diferença do que significa a pena do que é a medida socioeducativa. A grande diferença está na forma de executar as duas. E isso é a grande resposta que o Estado brasileiro precisa dar. E como são aplicadas e executadas as medidas socioeducativas hoje no Brasil? Deveriam. Vamos falar do dever ser e do que tem. Deveriam estar
as medidas de privação de liberdade, a internação e a semi-liberdade já deveriam estar adequadas ao Sistema Nacional Socioeducativo. O que nós temos, segundo dados da própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é que, pelas regras próprias que foram estabelecidas pelo SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que começa como uma resolução do CONANDA, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, em 2006, portanto, com tempo suficiente para que o país já pudesse ter se reorganizado, nós temos hoje, parcialmente adaptadas às regras do SINASE, 74,78% do total das unidades, sem nenhuma adequação, em torno de 16,74%. Adequadas, ou seja, efetivamente adequadas, nós temos apenas 3%. Então, nós ainda estamos numa deficiência e com uma dívida com a população entre 12 e 18 anos, em conflito com a lei e privada de liberdade, no mínimo da adequação do Sistema Nacional Socioeducativo. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do 3º Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera Deboni, vai falar das medidas de privação de liberdade. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura da AMB promove o curso sobre energia, consumo e ambiente para ampliar o conhecimento sobre o setor elétrico entre os magistrados, com foco principalmente no funcionamento do segmento de comercialização. A escola disponibiliza 20 vagas para capacitação. As inscrições vão até o dia 30 de abril e os interessados filiados à AMB devem garantir a sua presença no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as medidas socioeducativas. Agora, a juíza do 3º Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera Deboni, vai falar das medidas de privação de liberdade. Doutora Vera, de quem é a responsabilidade de coordenação nacional dos programas estaduais de execução de medidas socioeducativas de meio fechado? O Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASE, ele está sob coordenação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Portanto, está sob a coordenação de um ministério vinculado ao Poder Executivo Federal. Este ministério tem, então, um departamento, uma diretoria dentro do seu sistema, que se chama Coordenação Nacional do SINASE. Essa coordenação, ela tem, então, a responsabilidade de ser não o gestor direto, mas ser o coordenador, como o próprio nome diz, de todos os diversos sistemas socioeducativos do Brasil, porque cada estado tem, sob sua responsabilidade, a execução dos programas de cumprimento de medida de privação de liberdade, ou seja, da internação e da semi-liberdade, com os mais diversos nomes. São Paulo, por exemplo, é a Fundação Casa. No Rio Grande do Sul é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que chama FASE. No Espírito Santo tem outro nome que se chama IASES. Então, cada estado tem um nome, uma nomenclatura própria da sua própria estrutura de execução, que é estadual. Portanto, é importante dizer essa diferença, que existe uma coordenação nacional com autonomia dos estados em cada um fazer a sua própria gestão da internação, todas elas com a gestão, então, baseada em parâmetros estabelecidos pelo gestor nacional. E também, por algo que foi determinado na Lei 12.594, que é esta lei do SINASE, que se chama Plano Nacional Decenal. A lei determinou que o Brasil tivesse um plano nacional dizendo o que fazer para os próximos 10 anos, em termos de execução de medidas socioeducativas, tanto de privação de liberdade como não, e determinou também que
as outras duas esferas da federação fizessem o mesmo, que cada estado tenha o seu plano decenal e cada município tem que ter o seu plano decenal. O sistema socioeducativo de privação de liberdade do Brasil tem cumprido o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e também na lei do Sistema Nacional Socioeducativo, SINASE? Ainda não. Nós podemos afirmar categoricamente que, embora o Estatuto já esteja com praticamente 25 anos de vigência, já que ele é de 1990, e a Lei 12.594, que se levou esse apelido ou essa denominação de Lei do SINASE, seja de 2012, portanto ela já tem quase 3 anos, o Brasil ainda não consegue cumprir isso, não consegue dar conta do cumprimento da efetiva implantação de um sistema nacional que possa ter como execução, portanto, como dever do Estado, com aqueles que estão privados de liberdade, a resposta que a lei determina que tenha. Então, nós ainda não temos, não só por uma questão de estruturas físicas, que, como a gente referiu antes, de que não estão adaptadas, mas também como estruturas técnicas, como estruturas de atendimento, no caso em especial das medidas socioeducativas de meio aberto, que são aquelas onde não há restrição de liberdade. Então, acho que o Brasil ainda tem uma dívida muito importante para com a sua população de 12 a 18 anos, que se colocou em conflito com a lei, que é de garantir a efetiva implantação da lei que ele próprio, o Brasil, aprovou. Quais são, então, os avanços necessários para que haja a garantia no cumprimento da lei do SINASE? Eu acho que nós temos necessidade de avanços de 2 ordens, especificamente. Uma delas é o avanço da interpretação jurídica, que cabe a nós, os operadores jurídicos, fazer. O Brasil ainda não conseguiu vencer a interpretação tutelar dada pelo antigo Código de Menores. Tentando dizer isso de outro jeito, nós os operadores do direito, ainda precisamos aprender e nos convencer e interpretar da forma mais adequada a legislação que está posta desde 1990, reforçada agora pela Lei 12.594, que é a Lei do SINASE. Essa é uma necessidade. A outra necessidade é a necessidade de adequação efetiva, não só das estruturas físicas das unidades, ou seja, o Brasil precisa de um grande esforço de construção de espaços físicos adequados para o cumprimento das medidas socioeducativas de privação de liberdade. E precisa também de um grande esforço de reorganização de um sistema que signifique dar uma efetiva resposta para as medidas que não são de privação de liberdade. O que eu quero dizer com isso? Que os municípios que ainda não têm, e a grande maioria ainda não tem, os seus programas de execução de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, efetivamente implantem esses programas. Porque, embora nós tenhamos, desde 1990, a determinação no Estatuto de que essas medidas seriam executadas preferencialmente no município, e na Lei 12.594 a determinação de que é no município, os municípios ainda não se organizaram para isso. Qual é a avaliação do Conselho Nacional de Justiça, que realizou o programa Justiça ao Jovem e fiscalizou as unidades de privação de liberdade e as varas responsáveis pelas medidas socioeducativas? Quando nós olhamos, e está disponível no site do CNJ, eu penso que todo mundo que tiver interesse deveria acessar esses relatórios, o desenho mais ou menos comum do país, que foi levantado naquela radiografia, e era essa a expectativa da época, quando nós trabalhamos naquele levantamento, sob a coordenação de 2 colegas de São Paulo, o Dr. Reinaldo Sintra e o Daniel Isler. O programa começou na gestão do ministro Peluso, no CNJ. Esse programa ele fez, então, uma radiografia do sistema socioeducativo de privação de liberdade. Nós fizemos parte desse programa, várias equipes do Brasil todo fizeram parte, e a radiografia, embora com algumas pequenas diferenças, mas a radiografia básica do país é de que o sistema socioeducativo é muito ruim, tanto na questão do andamento processual, do cuidado que o Poder Judiciário dá
a execução de medidas, na garantia de direitos desses adolescentes e no controle efetivo do cumprimento dessas medidas, como também é muito ruim a forma como tanto o Poder Executivo Federal como os poderes executivos estaduais atendem o sistema socioeducativo. O governo federal, porque repassa recursos muito pequenos, de muito pouca monta, para os estados que precisam reorganizar as suas unidades, e todos os estados precisam, exceção talvez de São Paulo, que consegue ter um aporte próprio mais importante, mas de resto todos os outros estados da federação precisam de recursos federais para poder modificar a sua estrutura de unidades de internação, assim como também os programas socioeducativos dos vários estados, eles são completamente díspares. Nós, embora tenhamos uma lei federal única, tenhamos um estatuto único para o país inteiro, cada programa funciona de um jeito, o que não é um sistema nacional. Então, talvez o grande ganho daquele projeto, daquele programa do CNJ, foi trazer para os operadores jurídicos e também para os governantes a leitura do quanto esse sistema é frágil, do quanto nós ainda temos para caminhar. Muito obrigada. No próximo bloco, a juiz do 3º Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera Deboni, vai falar das medidas de meio aberto que são executadas pelos municípios. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Distrito Federal, além de ser uma honra, traz muitas facilidades. Primeiro que o território é pequeno, você mora em determinado lugar sem precisar de grandes deslocamentos. Então você do Brasil inteiro está convidado a vir prestar concurso no Distrito Federal. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as medidas socioeducativas e as de privação de liberdade. Agora, a juíza do 3º Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera Deboni, vai falar sobre as medidas de meio aberto que são executadas pelos municípios. Doutora Vera, quais são as medidas socioeducativas de meio aberto e como elas são executadas? A lei prevê, são 4 medidas: a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a reparação do dano e a advertência. Na prática, a advertência é apenas uma admoestação, dizer ao adolescente, olha, você não faça mais. A reparação do dano é uma medida extremamente difícil de ser cumprida, porque, via de regra, o adolescente em conflito com a lei não tem recurso próprio para reparar dano algum. Então, sobram as outras 2, a liberdade assistida e a prestação de serviço. A prestação de serviço, o próprio nome diz, prestar serviço à comunidade em algum local previamente conveniado, previamente avaliado e que tenha acompanhamento. Começa um problema. Liberdade assistida é a liberdade vigiada, entre aspas, aonde este adolescente deverá então comprovar as condições que forem estabelecidas pelo juízo e comprovar num programa a ser organizado e com a gestão feita pelo município. Na prática, como elas são realizadas? Das formas mais estranhas e diversas possíveis. Embora nós tenhamos uma determinação não só da lei do SINASE, como do Estatuto, que cada município deveria ter um programa que efetivamente desse acompanhamento a esses adolescentes em conflito com a lei, que houvesse uma retaguarda técnica, nós temos das formas mais diversas. Agora nós estamos ainda num período de implantação, a partir do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social.
dos programas serem vinculados, então, aos lugares de execução da assistência social. Significa dizer que os municípios terão nas suas estruturas de assistência social os programas de acompanhamento desses adolescentes em cumprimento de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Mas ainda não é assim. Os municípios brasileiros garantem a efetiva e adequada execução das medidas socioeducativas de meio aberto? Na sua absoluta maioria, não. Ainda não. Teremos, talvez, no futuro, com a efetiva e objetiva implantação de todo um sistema de atendimento, algo que possa acontecer. Mas já que temos a determinação legal há 25 anos e ainda não podemos afirmar que todos os municípios brasileiros tenham realmente o acompanhamento do adolescente em conflito com a lei. Nós temos sim, nas grandes cidades, nas capitais, nas cidades de maior porte, alguns programas e alguns deles, inclusive, com muita eficiência. Só que nós não podemos dizer que o país como um todo garante a efetiva execução das medidas de meio aberto como uma resposta dos municípios. Constatada a implantação de que a lei do SINASE não está sendo cumprida, podemos falar que o sistema não funciona? Eu penso que não. Na medida em que nós ainda não temos, embora o Estatuto tenha 25 anos e a lei do SINASE seja de 2012, e nós não podemos afirmar que o país, o Brasil, garantiu a efetiva implantação do Sistema Nacional Socioeducativo, nós não podemos dizer que esse sistema não funciona, sob pena de estarmos cometendo um crime de estar mentindo à população brasileira de que nós não conseguimos cumprir uma meta ou não conseguimos cumprir uma tarefa, porque ela ainda sequer foi instalada verdadeiramente nesse país. Portanto, me parece que nós não podemos falar em redução de idade penal enquanto nós não tivermos um sistema socioeducativo que efetivamente esteja cumprindo a diretriz legal. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Leoberto Branquer, eu sou juiz no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu escolhi ser juiz pela possibilidade de servir num processo de trabalho de pacificação social. A dica que eu trago para quem pretende seguir a carreira é estude. Não estude para passar no concurso, estude para saber. Agradeço a juíza Vera Deboni pela entrevista. Eu é que agradeço, Renata, um prazer e uma honra poder estar participando desse programa da AMB, que é a nossa associação que nos reúne e nos dá esse lugar de pertencimento. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.